Mesmo com todos os avanços da medicina, o câncer de mama ainda preocupa. Os exames periódicos, o diagnóstico precoce e os novos medicamentos quimioterápicos aumentaram as perspectivas de cura e de uma sobrevida com qualidade. Mas a perspectiva de uma mutilação assusta quem recebe o diagnóstico. A novidade é que a técnica cirúrgica está evoluindo e a reconstrução mamária imediata com prótese pode aliviar e muito os efeitos da retirada do órgão. Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe Fernanda Salum, médica, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Eu queria que a senhora falasse um pouco do que tem sido a cirurgia de reconstrução mamária, de quando ela começou, que a cirurgia era muito mais invasiva, retirava-se a mama e se colocava uma prótese, às vezes, externa. E agora evoluiu para uma situação em que é muito menos desconfortável, vamos dizer assim, para a mulher. Isso. No princípio, a gente tinha até um pouco de temor da reconstrução, né? O médico, há anos atrás, há 50, 40, 30 anos atrás, se evitava em fazer reconstrução mamária. E hoje o padrão de tratamento, o que se tem de melhor para fazer pelo paciente, é realmente fazer a reconstrução imediata, ou seja, no mesmo momento em que a gente retira o tumor, a gente já faz uma programação de tratamento para que a gente tenha um tratamento que seja seguro oncologicamente, mas que ao mesmo tempo cause um mínimo de impacto estético na paciente. Então a gente hoje já tem a preocupação de associar a maior segurança oncológica ao melhor resultado estético possível para cada caso. Porque antes, salvo engano, havia a retirada a retirada total da mama, o esvaziamento dos gânglios para evitar como uma forma preventiva que evitar o avanço do câncer. E não era feita a reconstrução imediata, esperava-se alguns meses, talvez até 1 ou 2 anos, não sei, me corrija se eu estiver errado, para que se pudesse tentar então fazer uma reconstrução. No que evoluímos nesse aspecto aí? Na verdade, a reconstrução hoje, né, além de ser feita de maneira imediata, que é o ideal porque ela dá um melhor resultado estético, você consegue... Ou seja, tira a mama e na mesma hora já coloca a prótese. Isso. Não só prótese, né? As reconstruções mamárias, elas podem ser feitas com tecidos da própria paciente, né? Com a retirada de uma parte do abdômen ou uma parte das costas, e aí você roda esse músculo e às vezes só o músculo é suficiente, e quando não é suficiente você complementa com prótese, e às vezes também pode acontecer de você só colocar a prótese. Além disso, tem certas pacientes que não precisam da retirada completa da mama e que antigamente eram feitas as quadrantectomias, que eram cirurgias em que se retirava muita pele e que o resultado estético não ficava legal. E hoje em dia a gente procura fazer incisões, que são incisões mais estéticas e que na verdade sejam mais próximas de um resultado estético favorável para o paciente. É lógico que a quantidade de tecido que terá que ser retirado, isso depende da doença que a paciente apresenta. Doenças maiores, são mais, o prejuízo estético pode ser maior, e a doença menor, diagnosticada mais no princípio, o tratamento ele é menos mutilante. Em todos os casos de cirurgia para a retirada do câncer de mama, a cirurgia já é feita com o diagnóstico preciso para que se tenha a noção exata do tamanho da cirurgia? Geralmente se faz uma biópsia prévia, a gente sabe o que é. A extensão da doença a gente vê através dos exames de imagem, da mamografia, do ultrassom e da ressonância magnética. Antes da cirurgia, óbvio. Antes da cirurgia. E durante a cirurgia, idealmente, a gente faz o que se chama de biópsia de congelação. A gente retira o que a gente acha que tem que ser retirado, que foi programado de acordo com os exames de imagem, e naquele momento, durante a cirurgia, o patologista ele dá uma olhada na margem e avalia se não existe doença na margem cirúrgica. Então, é sempre uma associação entre essas modalidades, que é o que a medicina tem para nos auxiliar. É lógico que, às vezes, o patologista, na hora, mesmo fazendo esse exame bem específico, ele não vê doença e depois, quando ele faz o exame na parafina, que é o exame definitivo, ele vê que tem e a gente precisa reintervir.
Então, é um assim, exame que leva talvez até mais de um... às vezes 30 dias, né, 10 dias, 15 dias, depende do serviço. Mas, assim, às vezes é necessário reintervir. Isso não é erro, né, em uma reintervenção numa cirurgia de mama, né? Mas a gente já procura se munir de todos esses artifícios, né? Todos esses exames, né? Toda essa propedêutica, na verdade, e fazendo dessa forma, né? A gente consegue, geralmente, tratar a doença, planejando já desde o início um tratamento que seja seguro, porque não pode ficar a doença para trás, né, no paciente, e ao mesmo tempo um tratamento com o melhor resultado estético possível para cada caso. Bom, a reconstrução mamária ela já é prevista na lei pelo SUS desde 1999. Mas é claro que num país desigual, com dimensões continentais, como é o Brasil, e com algumas deficiências sérias, inclusive, do atendimento, sobretudo nas regiões mais pobres, o que está na lei fatalmente não tem sido cumprido. Eu pergunto, o que se pode fazer para que se leve até as populações, essas mulheres que não estão sendo atendidas, a reconstrução mamária o mais precoce possível, se possível, imediatamente da cirurgia? A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela tem um curso de educação médica continuada que tem treinado os mastologistas em técnicas de reconstrução mamária, né? Na verdade, como o senhor mesmo disse, desde 99 é direito, entretanto, sempre se esbarrou na falta de profissionais para executar esse tipo de cirurgia, né? Então, à medida que os mastologistas estão sendo treinados para executar esse procedimento, o que se tem é que os médicos que estão em residência médica durante a sua formação e que participam desses serviços que já têm os profissionais que realizam tais procedimentos, eles já saem sabendo fazer o procedimento. Ou seja, eu deduzo daí que antes era quase que atribuição só dos cirurgiões plásticos, ou mais uma atribuição dos cirurgiões plásticos. Exatamente. Por quê? Que é uma outra especialidade que não tem muito a ver com... Isso, essas técnicas, elas não faziam parte do arsenal da residência médica do mastologista. E a realidade, ela está mudando. A Sociedade de Mastologia, ela está trabalhando para isso, através dos cursos, né? Então, existem alguns cursos já pelo Brasil, né? E ela busca, nesse momento, parcerias com prefeituras, com entidades que assistem a população do SUS, né? De preferência, instituições que tenham residência médica, para poder fazer, né, esses cursos, que são cursos modulares, né, um curso mais extenso, com duração... Quanto tempo dura um curso? Geralmente são 10 módulos, 10 meses, na verdade, porque ele se faz em módulos, né? E aí os professores são da Sociedade de Mastologia, geralmente são profissionais que já trabalham com isso em São Paulo, né, nos serviços de referência, e os profissionais, eles vão, né, aqui, por exemplo, a gente está encerrando agora um curso aqui em Brasília. Isso, um curso desses, né, que foi feito assim, essa parceria da Sociedade de Mastologia com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, né, e foram treinados, na verdade, 9 profissionais, né, 6 aqui do Distrito Federal, veio uma colega do Acre e uma de Tocantins, né, porque foi solicitada a vaga para esses profissionais e eles fizeram um curso aqui no Distrito Federal. Então, a ideia, na verdade, é isso, é aumentar o número de profissionais, né, que possam realizar o referido procedimento e naquela mesma cirurgia que você opera, já leva o paciente para poder fazer a retirada do tumor, você já programa um tratamento em que vai culminar no resultado estético mais favorável para o paciente. O Brasil é um país que tem poucas estatísticas, mas, digamos assim, é possível fazer uma suposição assim, mais genérica ainda, em cada 100 casos, por exemplo, de reconstrução, de cirurgia para retirada da mama, quantas estão sendo contempladas com a reconstrução e quantas com a reconstrução imediata?
Na verdade, esse dado, né, ele foi levantado ano passado até pela Sociedade de Mastologia, em que foi levantado os dados do DataSUS, né? E a gente teve que aproximadamente nas melhores regiões, que mais fazem reconstrução mamária, chegou aproximadamente a 10% de reconstrução mamária. Ou seja, do top de linha da cirurgia para a reconstrução mamária, nós temos aí 10, contempla-se 10 de cada 100 mulheres. Isso as do SUS, né? Foram Sim, os dados do DataSUS, né? Pegou-se a estimativa. Isso em que estado ocorre isso? Em São Paulo, Rio de Janeiro, o Distrito Federal também próximo. Né? Aí em torno de 10%. Se nós formos para o Nordeste, por exemplo. Aí teve lugares de 0,7%, 0,2%. Mas isso foi... De reconstrução, quer dizer quase nada. Qual a causa disso? É a falta de profissionais com essa formação, já que a senhora não gosta que se fale incapacitados? Não, é basicamente isso, porque assim, se o médico ele tiver, né, a capacidade em reconstruir, ele tiver o material que ele precisa para fazer, que não é tanta coisa de diferente, né, no máximo uma válvula iluminada, uma prótese ou um material mais delicado, isso não é fácil, não é difícil de conseguir, né? Então, assim, se ele tem o material, ele tem o tempo do centro cirúrgico, porque a cirurgia, na verdade, fica uma cirurgia mais extensa. Né? De quantas horas, mais ou menos? Com reconstrução, em média, 4, 5 horas. Né? Sem a reconstrução, você resolveria o problema em 2 horas. Então, você tem que ter uma disponibilidade maior também de centro cirúrgico. Inclusive, incluindo aí o anestesista, né? Porque Isso. uma anestesia geral de 4 horas já é algo mais complexo que uma anestesia de 2 horas apenas. Né? Então, assim, a partir do momento que se tem isso, o profissional ele vai fazer o trabalho, né? Assim, quando você começa a trabalhar com reconstrução mamária, é uma outra satisfação, né? Você vê um outro grau de satisfação do paciente em relação ao tratamento que ele recebeu. Exatamente isso que eu queria lhe perguntar, porque o médico, às vezes não, com muita frequência, o cirurgião tem um retorno assim, emocionado de quem é beneficiado pelo resultado da cirurgia. E é evidente que para a mulher ela ficar mutilada, tirar um seio, quer dizer, é algo que tem a ver mexe com o psiquismo, com a noção de si mesma, mexe com a sexualidade, com tudo isso. Sem contar o pavor de você ver sua própria imagem no espelho e ter medo de morrer, claro, que é natural. Mas eu queria que a senhora contasse de alguns casos assim, de depoimentos emocionados de mulheres que tiveram a oportunidade de, entre aspas, renascer depois de ter a mama reconstruída. As pacientes que mais valorizam a reconstrução são essas que fazem tardiamente porque elas passam realmente por esse luto de conviver um período sem a mama. Isso não quer dizer que a gente tenha que trabalhar dessa forma, né? O médico não tem nunca que proporcionar luto para ninguém, muito pelo contrário. Ele está ali para evitar isso. Né? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que o profissional ele tem o treinamento, ele sempre vai programar os tratamentos dele com a reconstrução. Mas o fato é que para a gente que viveu, assim, né, um período fazendo a mastologia sem a reconstrução e agora programando esses tratamentos, a gente vê que, assim, o luto da paciente é muito menor, né? A paciente, ela faz um pós-operatório, assim, ela encara o tratamento de uma forma menos pesada, na verdade, né? Por quê? Porque é exatamente isso que o senhor colocou. A conviver com a mutilação não é fácil, né? Então, o que se tem é que as pacientes, na verdade, agora, a partir do momento em que elas estão sendo beneficiadas pela reconstrução mamária, né, elas estão realmente muito mais satisfeitas. E as outras, se você coloca para elas assim, eu tenho que tirar sua mama e eu não tenho como fazer a reconstrução, naquele momento é lógico que ela vai aceitar, né? Por quê? Porque ela tem medo da doença. Então, ela está num momento que ela não tem tempo para poder procurar o melhor, ela tem tempo para fazer o que é oferecido,
né? Então, do ponto de vista prático, somos nós que lidamos diretamente com os pacientes ali, né, no dia a dia, principalmente as pacientes do SUS, que são as que realmente têm problema com isso, porque as pacientes privadas, elas geralmente têm acesso, né? Então, assim, a gente aqui realmente tem que estar capacitado para oferecer o melhor tratamento, tem que estar treinado para oferecer o melhor tratamento. Bom, o primeiro combate tem sido, né, desmistificar que o câncer é uma sentença de morte, então pelo menos de datar o fim da vida. O segundo combate será convencer as mulheres de que o câncer de mama não é necessariamente uma sentença de mutilação? Sim, a tendência é essa, né? A tendência Vamos chegar lá? Eu acho que sim, eu espero que sim, porque a partir do momento que a gente reverter esse quadro, a hora que você propor um tratamento para paciente, né, que não tenha o lado da reconstrução, que é uma parte extremamente importante no tratamento, aí, como todo mundo tem e ela não vai aceitar, vai ser uma realidade diferente. Vamos supor, né? que tenhamos uma prefeita, um prefeito, um deputado, um administrador público em algum outro estado que esteja vendo, no momento que passa esse programa aqui, a TV Senado. Como vocês estão divulgando essa possibilidade de ministrar esses cursos, fazer o intercâmbio, oferecer para profissionais dos outros estados onde ainda não existem profissionais, cirurgiões, claro, que possam realizar a reconstrução? A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela tem um site, né? Ele pode jogar no Google mesmo, Sociedade Brasileira de Mastologia, a sede é no Rio de Janeiro, né? Então a pessoa telefona e lá tem a secretária, né? A secretária, a gente tem muito contato, é a Gisele, mas tem outras pessoas que possam estar no lugar dela, e passar essa demanda para ela, e ela vai passar para o nosso presidente, doutor Rufo, né? E ele, o doutor Cícero Urban, que é o chefe... O doutor Rufo já esteve aqui, inclusive, no programa. Então, ele é de Goiânia, né? E ela vai passar para ele a demanda, e também o doutor Cícero Urban, que está no departamento de oncoplástica, porque dentro da sociedade agora tem um departamento que cuida especificamente, né, dos congressos e das atualizações nessa área. E, com certeza, eles entrando em contato vão avaliar direitinho como vão fazer... importar o curso, né? Esses cursos são bancados por quem? Pelas prefeituras, pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado? Aqui no Distrito Federal, o curso foi comprado pela FEPEX, né? Foi feito todo o projeto e foi comprado pela faculdade distrital que tem aqui no Distrito Federal. E quantos profissionais fazem o curso aqui? Aqui foram 9. Foram 9. Geralmente as turmas são assim, são de 9, 10 médicos. E o curso dura 10 meses e o profissional, o cirurgião, sai capacitado a fazer a reconstrução mamária, inclusive a reconstrução imediata. Isso. A única não, mas a exigência maior da Sociedade Brasileira de Mastologia é que todos os alunos, eles sejam especialistas em mastologia, que eles tenham um título de especialidade. Porque ela não pode ser responsável pelo treinamento de um médico que não é... Ou seja, não vale para o cirurgião geral, tem que ser um especialista em mastologia. Doutor, agora, é sempre bom lembrar a importância daqueles exames periódicos, do diagnóstico precoce, para que quanto mais precoce for o diagnóstico, menos invasiva, menos lesiva será a cirurgia. Né? Com certeza. Então, nunca esquecer, isso, queria que a senhora desse esse recado. Nunca esquecer de fazer mamografia periodicamente, né, de consultar periodicamente ao seu médico. Né? Ano em ano, após os 40 anos, a cada ano após os 40 anos de idade, né? As mulheres geralmente iniciam vida sexual e estão todo ano no ginecologista, Sim. né? Porque mulher, ela é assim, ela tem esse hábito. Então, ali já é feito, na verdade, né? Desde toda consulta ginecológica já abrange o exame das mamas, né? E nos casos, assim, em que há necessidade, né, a mulher também ela vai periodicamente ao mastologista. Mas o que é importante realmente é o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce, além de causar um tratamento, proporcionar um tratamento menos mutilante, ele também aumenta a sobrevida, ou seja, a chance de cura aumenta.
né, com diagnóstico precoce. E o autoexame também funciona? O autoexame, ele já foi muito difundido. Tem sido muito questionado, né? Exatamente. Ele já foi muito difundido, mas a gente não tem trabalhos científicos que comprovam que o autoexame ele tem impacto na mortalidade. Então, ele deve ser realizado, estimulado, associado à mamografia e nunca como uma estratégia isolada na prevenção e no diagnóstico precoce. Ok, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa, doutora. Estamos aqui abertos quando a senhora quiser voltar, tiver outro recado de utilidade pública, como esse agora, para passar para os nossos telespectadores. Obrigado. Cidadania conversou com a médica Fernanda Salum sobre a reconstrução mamária para pacientes de câncer. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você poderá ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer programa da TV Senado, inclusive este. Um abraço para todos, obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.